Bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva e Manuel Suete. Este programa é um programa muito especial hoje, você que nos segue, é um programa sobre planejamento e a gente tem a honra de receber aqui a Heloísa Schurman, você que deve conhecer aí do Brasil e aqui também, a famosa família Schurman, que foi a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro. Então hoje a gente vai bater um papo, como é que essa família planejava isso, como é que eles tornaram isso um negócio. São aprendizados muito valiosos para você que é empreendedor. Mas antes da gente começar, não se esqueça, assine o canal, curta, compartilhe, faça essas informações chegarem a mais pessoas e também busque aí onde você estiver, aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, a revista do Guia Brasil América, que tem informações muito importantes para você que quer empreender aqui nos Estados Unidos. Ela é gratuita e tem bastante informação de qualidade. Heloísa, muito obrigado por estar aqui hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês todos. Você que é professora de inglês pela New York University, mas ficou famosa mesmo pelas expedições de volta ao mundo, né? E para quem quiser ver a Heloísa pessoalmente, ela vai estar no evento da empresária Isabela Guimarães, aqui em Miami, o Real Women, Real Stories. É só para mulheres, é um evento muito legal para as mulheres, no dia 29 de fevereiro de 2020, um sábado, das 8h30 à 1 da tarde. Você que quiser participar, você mulher, entre no site www.realwomenrealstoriestalk.com. Eu vou repetir, realwomenrealstoriestalk.com. Vai ser um evento imperdível para as mulheres e também vai ter lá alguém que vocês conhecem muito bem, vai estar abrindo o evento, que é a Paola Tucunduva. Mas, Heloísa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar essa nossa conversa perguntando para você, como foi que você e a sua família tiveram esse estalo e quais foram os desafios de planejar todas essas expedições, essas coisas maravilhosas que vocês fizeram ao longo desses anos? Bom, imagina que eu sou carioca, Vilfredo é de Blumenau, de Santa Catarina, e a gente morava em Florianópolis e fomos passar umas férias nos Estados Unidos. E de lá, mamãe nos deu de presente no Natal uma viagem para São Thomas. E ficou com as crianças, obviamente, vó é isso, né? Adora ficar com as crianças. E nós fomos velejar. E quando nós chegamos lá em São Thomas, nós nunca tínhamos entrado no barco. E no momento que nós pisamos o nosso pé no veleiro, foi assim como se eu tivesse me tornado de um patinho feio um cisne. Ficamos assim, Vilfredo e eu, apaixonados pela arte de navegar. E aí dissemos, nós moramos em Florianópolis, com 42 praias, vamos aprender a velejar. Agora, uma coisa é você sonhar, botar assim, esse sonho lá em cima nas nuvens, e a outra é você botar o pé no chão e realmente fazer acontecer. Voltamos para Florianópolis, compramos a primeira coisa, uma casinha de pescadores, que era o que o nosso dinheiro dava, na frente do mar. 50 metros de frente para o mar. Sem barco, sem conhecimento nenhum. Começamos, então, a velejar num barquinho muito pequeno, que tinha 6 metros, que nós fizemos uma troca. Como a mamãe morava aqui nos Estados Unidos, ela trouxe uma vela de competição e o dono do barco nos deu o barco para ele usar essa vela em uma outra competição. Então, é aquela história que a gente já começou na troca, já começou num câmbio, né? E começamos a aprender a velejar. Nós não tínhamos a noção, não sabíamos nada, do zero. E aí eu falei para Vilfredo, eu sempre fui muito organizada, nós tínhamos uma escola de inglês, eu tinha que mais ou menos, né, driblar um pouquinho essa coisa dos filhos, leva para a escola, atrás da escola, e treinar professores, então eu tinha muita organização. Sempre foi, assim, o meu maior, que eu posso dizer, qualidade é ser organizada. Então, eu peguei um caderno. Ai, gente, hoje sem computador naquela época, né? Aí eu peguei um caderno e o que a gente fazia? Todos os velejadores que passavam em Florianópolis, a gente trazia para casa e perguntava, como vocês fazem? Como vocês fazem com dinheiro? Como vocês educam as crianças? Que lugares vocês vão? Como é para tirar visto? E também, lógico, com as revistas, pilhas de revista que a mamãe trazia dos Estados Unidos, a gente arrancava as páginas e ia fazendo todo um cadastro,
manutenção de velas, cozinha a bordo, educação das crianças, tudo que tinha de revista em inglês, a gente ia fazendo um cadastro. Então, nós formamos, assim, toda uma biblioteca, um banco de dados, né? Um banco de dados para a gente poder aprender. E saímos para colocar em prática. Fizemos curso de navegação com a Marinha, até conseguimos obter a nossa permissão. Eu fiz curso de primeiros socorros, que meu irmão é médico, e aí fui, porque já imaginou sair com 3 filhos pequenos de um dia, né, para o meio do mar? Como é que eu ia fazer se alguém se machucasse? Aí fiz curso de primeiros socorros com meu irmão, bem completo. 1 mês no hospital, quase morri. Nossa. Heloísa, eu queria só, antes de você continuar contando essa fase de planejamento, que eu acho que é riquíssima, eu queria só fazer um paralelo para quem tem um sonho de um dia morar nos Estados Unidos. E, às vezes, algumas pessoas me perguntam, falam, puxa, mas isso é um sonho quase inatingível. E eu acho que o que a Heloísa está trazendo aqui, e a gente consegue fazer um paralelo para mostrar como é acessível para qualquer pessoa que queira fazer uma mudança de país. Porque eu acho que sair numa viagem de barco ou mudar de país tem uma analogia muito forte. E eu acho que ela está dando uma aula para quem tem esse sonho de como fazer. Pode levar um tempo, mas primeiro, você dá os primeiros passos. Então, por exemplo, eu faria analogia. Eles compraram a casa do pescador e começaram a aprender a velejar. Eu acho que alguém que sonha um dia em morar nos Estados Unidos pode começar aprendendo a falar inglês, porque isso vai fazer muita diferença. Outra coisa que ela trouxe aqui, o quanto ela usou, a força dela. No caso dela, organização e planejamento é uma qualidade forte, é uma força. Se a sua for também, você já sai em vantagem, porque fazer um banco de dados com essa organização que ela fez, se você fizer um planejamento de uma mudança de país dessa forma, com certeza vai ser sucesso. Mas talvez a sua não seja organização e disciplina, mas se você tem força de comunicação, buscar informações, então use as suas forças para ir fazendo esse aprendizado, que eu acho que vai ser tão importante. Quanto tempo vocês levaram para esse planejamento que você vai continuar nos contando? Olha, quando nós dizemos assim, vamos comprar um dia um barco maior e sair para navegar, vamos ficar 3 anos fora. Mas, na realidade, nós marcamos uma data. Gente, isso é fundamental, você marcar a data do seu sonho, do seu objetivo. Então, no caso, vou me mudar para os Estados Unidos daqui a 10 anos, 5 anos, o que for, mas você tem que marcar uma data. E nós marcamos a data quando o nosso filho David, que estava ainda engatinhando, fizesse 10 anos. Então, essa foi o nosso marco. E por 10 anos, foi assim, passo a passo, trabalhando e... Um segundo item muito importante, economizando. Não só adquirindo habilidades. A gente já falava inglês, as crianças também, professora de inglês, então, né, eu já tinha essa vantagem. Mas as crianças tiveram que aprender a viver, muitas vezes, sem o que a gente ia ter dentro de um barco, né? Então, não víamos televisão. Então, nós sentávamos, fazíamos jogos, líamos muito. Isso foi assim, todo um aprendizado que a gente foi fazendo. E economizar. Então, gente, quantas vezes eu olhava uma roupa, alguma coisa legal para comprar e eu dizia, não, esse dinheiro a gente vai guardar para a gente poder aplicar no nosso sonho. Mas isso é fundamental, porque as pessoas acham que cai do céu e vai acontecer. Não, você tem que ter. É uma economia forçada? Mas pro nosso planejamento, fazia parte do nosso planejamento. Sou muito fã de vocês, né? Porque eu li o primeiro livro, você agora já está com a Expedição Oriente, né? Que foi divulgado. Mas você não tem noção, né, Paula, do que levou isso. Quer dizer, 10 anos de planejamento, de um sonho, que foi concretizado e virou uma realidade de empreendedorismo. Hoje, por exemplo, você, né, virou um negócio hoje isso para vocês. Então, a parte do planejamento é aquela área de conforto que a gente tem ali um pouco, está sob controle, estava ainda ali na casa, não tinha aqueles mares grandes que vocês viveram. Mas tem uma outra questão que eu acho que ao longo do caminho você poderia dizer para a gente, e que o empreendedor aqui nos Estados Unidos vive muito, que é quando ele enfrenta a realidade. Solução de problema
numa situação que não estava prevista. Estava previsto de que o mar ia estar muito bom, de repente uma baita de uma tempestade, e vocês passaram, eu já vi nos vídeos, né, momentos muito... Como é que foi essa adaptação daquilo que estava planejado, não aconteceu e você teve que realmente, na hora ali, se virar? Isso acho que é um grande aprendizado. Como é que você enfrenta o desconhecido, né, na hora e solução de problema rápido? Você está no barco ali. Tem algumas situações, Heloísa? Tem 2 situações. A primeira situação, que depois de 10 anos planejando, vendo como as crianças iam estudar, como nós íamos nos alimentar, nós saímos para essa viagem. Só que durante 3 anos nós viajamos e chegamos somente até o Caribe. E descobrimos que o que a gente queria fazer é viver no mar e do mar. E foi aí que Vilfredo e eu sentamos e mudamos toda a nossa vida. Vilfredo, economista, trabalhava com projetos econômicos financeiros. Então, imagina, num barco, o que é que nós íamos fazer? Vilfredo fez um curso de fotografia e eu passei a escrever para revistas, eu escrevia para o Estado de São Paulo, a seção de turismo. Então, nós nos reinventamos para poder continuar a viagem. É isso que a gente quer fazer, viver no mar? O que a gente pode fazer? Aí, então, nós fazíamos revistas, não só brasileiras, mas Latitude 38, várias revistas, Sail Magazine. Ele tirava as fotos e eu escrevia os textos. Então, assim, a gente foi fazendo diversas outras maneiras da gente ganhar dinheiro, porque é fundamental. Sem dinheiro, só de vento, a gente não vai viver, né? E para nós, um momento que foi, assim, muito importante, que mudou também a nossa vida, foi quando nós chegamos na Nova Zelândia. O David desembarcou, disse que queria, com 16 anos, queria estudar cinema e televisão. E dos 3 filhos, o Pierre ficou aqui nos Estados Unidos, o David na Nova Zelândia. Praticamente assim, vocês que moram em casa, deixam os filhos irem. Nós não, nós deixamos os filhos ficarem e nós vamos, né? E foi a vez do David ficar na Nova Zelândia e nós partimos e pegamos uma tempestade com ondas de 10 metros que quebrou os 2 mastros do barco. Isso há 3 dias que nós estávamos no mar. Então, ali naquele momento, nós tivemos que tomar uma decisão de voltar ou continuar com o vento, com o motor para frente, ou voltar para Nova Zelândia. E decidimos voltar para Nova Zelândia. E, naquela época, nós não tínhamos seguro, nós não tínhamos como recompor o nosso barco, como que nós vamos fazer um investimento que na época era quase $15 mil para colocar mastros novos. Foi então, sentamos de novo e o Vilfredo disse, vamos para o Brasil buscar patrocínio. Foi a primeira busca de nosso patrocínio. Contar a nossa história e ver se nós conseguimos um patrocínio. Que conseguimos, com camisa da empresa que nos patrocinou. Então, foi uma maneira de empreender diferente. Mas foi isso que você falou. Foi uma situação que nos obrigou a mudar também. Né? E vocês se adaptaram, se reinventaram, né, Antônio? E exatamente, né? Tanta gente que, como a Paola falou, quer empreender nos Estados Unidos, vai se lançar ao mar, como vocês fizeram, vai se lançar ao desconhecido. E muitas vezes vai ter que fazer coisas que não estavam no plano, né? Hoje vocês conseguiram transformar essa aventura em um negócio, né? Nós temos aqui, por exemplo, um último livro que é o Expedição ao Oriente. Tem outras atividades também de palestras que vocês fazem. Como é que foi agora do ponto de vista de transformar essa aventura em um negócio? Como é que vocês fizeram essa arquitetura desse negócio? Como foi a ideia de fazer livro, de escrever para o jornal, de dar palestras? Como é que foi esse processo? Fazer filmes? Como é que foi esse processo? O David, que estudou na Nova Zelândia, voltou depois da primeira viagem, né? Nós chegamos em 94, 10 anos no mar, e o David voltou da Nova Zelândia e disse, nós temos que mudar o nosso conceito de aventura, porque na primeira viagem a gente trabalhava à medida que ia, né? Então ele disse, vamos mudar esse conceito, vamos fazer uma coisa mais profissional. E na época ninguém fazia. A aventura era aventura, faz, era considerado muito uma loucura, era considerado muito uma coisa sem pé nem cabeça. Vamos fazer uma aventura. E aí nós passamos a
nos profissionalizar em busca não só de patrocinadores, mas quais os retornos que nós íamos dar para os patrocinadores. E aí surgiram os filmes, o longa-metragem sobre a viagem de Magalhães, os livros, né? E as palestras que já vimos, desde que nós chegamos, começamos a dar as palestras. Porque muitos empresários diziam assim, não quero que venha um economista aqui me dizer como vai estar a economia do país. Eu quero alguém que enfrentou situações reais e que nos deu uma solução de como eles conseguiram mudar o cenário daquela tempestade, né? Então, nós começamos a fazer palestra, sempre fizemos, somos, assim, realmente um sucesso, não só David, Vilfredo e eu também fazemos a palestra. Mas é muito interessante porque nós fizemos treinamentos, fizemos treinamentos de empresários a bordo de veleiros de oceano, nós levamos os empresários para ilha, por exemplo, na Ilha Bela ou Angra dos Reis, e a bordo do veleiro eles fazem um treinamento de como resolver situações inesperadas. Teamwork, por exemplo, né? De situações Teamwork, não só isso, comunicação. Lideranças. Né? Liderança, vários assuntos que eles podem estar lidando ali no barco. Gente que nunca entrou no barco. Então, nós decidimos profissionalizar a nossa aventura sem deixar de ser aventura. O planejamento para a segunda viagem, que durou 3 anos, e essa última, que durou 2 anos e 3 meses, foi, então, muito maior. Nós construímos um barco para fazer essa aventura. Também uma coisa que nós nunca tínhamos feito. Você já imaginou? Você diz assim, você não é arquiteto, você vai construir um barco? Não, incrível. E aí, Heloísa, eu queria voltar naquele paralelo. Acho que você falou uma coisa no começo da sua fala, a coisa do se reinventar. Eu era economista e, de repente, vou virar fotógrafo. Era professora de inglês e aí vou começar a escrever e virar escritora. E eu acho que esse é um paralelo importante, porque muitas vezes o brasileiro que muda para os Estados Unidos precisa se reinventar. Por exemplo, meu marido é advogado no Brasil. Ou ele tem que se dedicar e estudar vários anos para validar o diploma dele aqui, ou ele tem que se reinventar. Isso acontece com muitos brasileiros. Eu queria, então, aproveitar para entender, porque essa reinvenção, às vezes, leva tempo, custa dinheiro, e você falou num ponto importante da economia que vocês fizeram para a saída da primeira viagem. Você trouxe alguns exemplos de trabalhos que vocês foram fazendo para ter uma renda e até criação de produtos que vocês têm hoje, como palestras e cursos. Eu queria que você, então, descrevesse mais concretamente como é que era esse planejamento financeiro. Vocês saíram com uma reserva para ficar 3 anos sem ganhar nada? Como é que vocês planejaram quanto que iam precisar de renda mensal com os novos trabalhos para poder continuar a viagem por mais 7 anos? E hoje, como é que vocês fazem essas novas viagens com patrocínio e tudo mais? Sem contar o câmbio, que flutua. Bom, nós saímos com um planejamento, com a nossa casa alugada, e o nosso escritório também, a gente na escola de inglês alugamos, e com essa renda daria para a gente viver. E quando nós chegamos no exterior, a gente vê que realmente essa renda não dá. Nós não temos marinheiros, somos todos nós 5 que fazíamos todas as tarefas, mas ao mesmo tempo a gente foi vendo que nós precisávamos de outros subsídios. Por exemplo, as crianças foram estudar numa escola em inglês, que aí você paga em dólar, mesmo que seja uma escola de correspondência na época, né? Então, nós começamos a ver justamente isso, que nós tínhamos que nos modificar, nos aperfeiçoar naquilo, na habilidade que eu sabia fazer. Eu cortei cabelo, aprendi na Martinica com uma francesa como cortar cabelo. Eu cobrava $20 para cabelo de homem, assim, de adulto, e eu só cobrava de homem porque eu cortava do Vilfredo, que foram minhas cobaias, e as crianças, e $10 para das crianças. E, por exemplo, a minha economia doméstica, eu sempre soube costurar. Eu tinha uma máquina de costura a bordo, então eu comprava peças de roupa, assim, peças de tecido inteira, e eu fazia a toalha de mesa, a roupa de cama, tudo do mesmo tecido, e ainda fazia short para vender, porque os meninos saíram, que short legal, e ainda vendia o short dos meninos. Então, eu fui criando habilidades que eram até assim, antigamente, habilidades domésticas, mas que serviram para fazer com que eu me sustentasse, né? Então, foi muito legal isso. Vilfredo aprendeu a consertar motor
motor de popa. Então, cada um, até as crianças se aperfeiçoaram a mergulhar e a limpar fundo de barco para poder ganhar um dinheiro. Então, cada habilidade que às vezes você nem sabe que tem, né, surge como uma oportunidade de trabalho. E aí, não é que você está, baixei o meu nível de trabalho. Não, você modificou o seu nível de trabalho. E a gente costuma dizer aqui no Business Time, esse é o caso real do empreendedorismo, né? Arregaçar a manga, botar um umbigo no balcão e gastar sola de sapato. Nesse caso não tinha sola de sapato, era muito mais nadadeira que vocês usavam para poder mergulhar lá, né? Ô, Heloísa, mas que testemunho bacana, né? Você ouvir que, às vezes a gente que está vendo as histórias de vocês e quando, sobretudo, né, os vídeos, né? Que lindo, né? Todo mundo vê só o lado bonito, né, Paula? Só tudo funcionando, tudo bem. Não sabia que você estava ali costurando tal. E ter essa humildade, né? Ter essa capacidade de se reinventar, né? E se adaptar a esse extremo. Eu acho que essa é uma história muito, muito bacana. E no aspecto pessoal, acho que também eu vivo fora do Brasil desde 2005, então a minha cabeça mudou muito porque eu passei a respeitar diferenças, né, e aceitar diversidade. E a vida no mar, nessas aventuras, é uma vida de trade-off, né? De você, para ter uma coisa, tem que abrir mão de outra. Né? Seus filhos foram educados assim, né? Com esse... Conta um pouquinho dessa transformação pessoal que vocês tiveram que ter, e hoje mesmo vocês sendo chamados para dar... Você deu uma palestra para 10 mil pessoas, etc. Mas mesmo assim, a Heloísa é a mesma, aquela que costurava, né? Como é que isso modificou a você, ao Vilfredo, e também a família na questão de valores? Olha, o que nós descobrimos é assim, à medida que a gente foi navegando, que todos os povos que a gente foi conhecendo, a gente foi absorvendo um pouco da cultura deles, aprendendo com a cultura deles, né? E isso nos enriqueceu mais do que qualquer universidade que você faz, qualquer curso que você faz. Então, as habilidades que a gente foi aprendendo junto com essa população que nos ensinava até a meteorologia, a olhar os pássaros. Por exemplo, meus filhos aprenderam a pescar quando tinham pássaros brancos voando, eles sabiam que ali ia dar atum, porque eles ensinavam. Então, cada uma dessas habilidades que a gente foi aprendendo, a gente foi trazendo para a nossa vida. Então, viver a bordo, viver navegando, nos ensinou mais do que não só viver e conhecer os lugares, mas também de a gente poder empreender. Por exemplo, o caso do escambo. Nós descobrimos que eles gostavam, por exemplo, de café numa ilha, mas não tinham acesso ao café. Então, a gente comprava num lugar, por exemplo, nós compramos, quando nós saímos do Equador, bastante isca de pesca, café, rede aquelas redes, né? E trouxemos para a Polinésia Francesa. E lá nós trocamos banana, todo quanto é tipo de frutas por essas commodities, né, que estavam em demanda. Agora, nessa última viagem, por exemplo, nós chegamos numa ilha de Papua Nova Guiné, que não tem luz elétrica, que não tem absolutamente contato com o pessoal de fora. E todo mundo precisava de roupa, né? Aí eu falei para o pessoal, gente, dei uma limpa nos guarda-roupas. E aí era um tal de todo mundo tirar a roupa. Por exemplo, eu queria limão, né? Então eu troquei uma camiseta, a menina com todos os limões na mão, né, trazendo para mim. Bananas, né? E bota por aí tudo que era roupa que a gente tinha, camiseta, short, a gente trocou. Então, é uma coisa assim que a gente vai aprendendo também. A humildade de você conviver com essa gente, você olha e diz assim... Meu neto que viajou com a gente, pegou um celular, tirou uma foto e mostrou a foto. Parecia assim que ele estava fazendo uma mágica, que uma criança tira um coelho do chapéu. Era uma mágica, era um momento mágico dele olhar a foto dele naquele aparelhinho que eles não sabiam nem o que era. Então, sabe, é muito legal. E eles nos convidam para a casa dele e a gente sabe que você tem que sentar no chão, você tem que comer com as mãos, então você tem que se adaptar à cultura deles também. E com toda essa criatividade, essa interação que vocês tiveram com tantos povos diferentes, como é que esses povos viam os brasileiros como empreendedores? Para muitos, nos povos mais isolados, foi uma surpresa. Nós levamos, quando saímos na primeira viagem, uma revista que nós recebemos sobre o Brasil e vídeos sobre o Brasil. Então, nós levávamos um gerador, e passávamos. E aí, nas escolas, e
a surpresa de muitos desses lugares eram que nós éramos um país que fazia aviões, que tinham, fabricávamos automóveis, né? E que tinham cidades grandes. Porque a ideia de todos os lugares do mundo, o que é que o Brasil representa? Futebol. Né? Música, né? Então, assim, quando passamos atravessando o Oceano Pacífico, chegamos na Nova Zelândia, depois de 7 anos fora do Brasil, o pessoal dizia assim, vocês sabem dançar lambada. Não tínhamos nem ideia o que era lambada, né? Mas assim, então nós fomos mostrando esse pouco do Brasil, nós fomos na Nova Zelândia, demos várias palestras mesmo, mostrando esse lado do Brasil, do lado do empreendedorismo, né? E vou te contar, assim, um segredo. Ser brasileiro é ter um pedigree, porque todos os países, são 64 que eu passei no mundo, em todos eles nós fomos brasileiros e se abriu um sorriso quando a gente dizia, somos do Brasil. Isso é uma moeda que eu acho, assim, fabulosa. Então, tivemos um lugar em Vanuatu que não podia entrar na tribo porque tinha havido uma morte, então eles fecharam, assim, com umas palhas, e de repente veio um homem andando lá, veio lá do final da tribo, ele veio andando porque ele soube que a gente era brasileiro e queria falar com alguém da terra do Pelé. Então, assim, a gente tinha interação, mas esse lado do Brasil, que cada vez mais vão conhecendo, agora através das mídias modernas, a gente tem contado, falado, quando nós chegamos na China, em Xangai, nós fomos o primeiro barco brasileiro a entrar na China, primeiro veleiro, não navio, né? E então nós fomos recebidos por todas as autoridades, os homens de negócios que foram lá, curiosos, e passamos 3 dias atendendo as pessoas, falando sobre o Brasil. Então, assim, a exportação, a importação, o que a gente está exportando para o Brasil, falando sobre todos os nossos bens de consumo que a gente tem, bens de produção, né? Então, foi uma troca muito interessante, porque eles estão num lado moderno já, mas para nós também foi uma surpresa, porque nós não sabíamos que nós íamos ser recebidos assim e que eles iam ter tanto interesse no Brasil que, né, a gente vive. Então, Heloísa, continuando nessa ideia, né, de fazer um paralelo da experiência e da história de vocês com os desafios do empreendedor. Quando vocês saíram na primeira viagem, eram pessoas desconhecidas. Hoje, a marca, né, o branding Família Schurman é conhecida no mundo inteiro. Então, eu queria que você trouxesse algumas lições do que vocês fizeram para construir uma marca tão conhecida, que é algo tão importante para todo o negócio. Olha, o que nós fizemos foi nos manter originais. Nós somos quem nós somos. E nós fazemos aquilo que nós falamos, que nós sonhamos. Então, é muito difícil você dizer assim, eu vou dar uma volta ao mundo e vou chegar no dia 22 de abril de 2000 em Porto Seguro, onde chegou Cabral. Isso requer um planejamento que vocês não têm a ideia da dimensão. Então, para a gente se tornar um branding também, nós mantivemos a nossa família, a nossa vida dentro dos nossos princípios, que hoje, cada vez mais, a gente fala para as pessoas, da honestidade, da claridade, de mostrar a transparência de quem nós somos. Então, isso é fundamental, porque você não vai fazer um branding de uma coisa e ser outra. Não. Que são valores da marca, né? Maravilhoso, né? Como é importante você conhecer os valores da sua marca, a conexão com o seu próprio propósito e com a sua essência, que é o que a gente vê nas marcas de sucesso hoje, como a Apple, né, Manuel? Consistência, né? Consistência, persistência também. Né? E essa coisa que ela falou aqui, que é muito importante, essa questão do propósito, a gente viver com um propósito, né? Então, agora que nós estamos trabalhando com um novo projeto, A Voz dos Oceanos, que é o propósito junto ao plástico do mar. Nós estamos trabalhando muito nesse propósito. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque essa geração nova, né? Eu me considero borderline milênio, né? Borderline milênio hoje gosta de trabalhar em empresas de propósito e está todo mundo muito engajado, né? Um passarinho me contou que você tem um apelido chamado Formiga, porque você não para, né? E agora, na verdade, essa coisa de não parar levou exatamente a esse propósito do projeto Mar Limpos, né? Que vocês estão engajados também com as Nações Unidas. E fala um pouquinho dessa experiência, o que vem por aí, né? O que vem de legado de vocês aí?
Nós já trabalhamos há muito tempo, desde 1996 nós já tínhamos o Instituto Cat Sherman, que era o nosso Instituto de Educação Ambiental. Então, não é uma coisa de agora, nós viemos trabalhando em Santa Catarina, tínhamos uma sede que hoje nós não temos mais, mas que fazíamos programas de educação ambiental nas escolas, nas praias, tentando mostrar para as pessoas a importância de não jogar o plástico no mar e de manter limpas as praias. Bom, à medida que nós fomos viajando, nós fomos vendo o aumento incrível desse plástico no mar, ao ponto de estar, assim, praias completamente proibidas de serem visitadas, e muitos lugares que você não tem noção a quantidade desse plástico que causam problemas até econômicos. Hoje, a poluição de plástico causa problemas econômicos nos barcos de pescas que não podem sair ou viajar das redes que se emaranham, né, nos barcos. Então, assim, um problema bastante grande. E nós começamos a fazer um propósito, um projeto, que eu chamo mais do que um projeto, uma missão, de a gente fazer os mares limpos. E com o apoio da ONU, nós criamos esse projeto, Mares Limpos, e viemos trabalhando. Hoje a conscientização começa pelas pessoas. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, cada um de nós. Mas como que você alcança as pessoas? Com as mídias sociais, através de pessoas, os influencers, você sabe muito bem disso, né? Que vêm a bordo e que fazem programas conosco para mostrar. Porque as pessoas não têm ideia. Você vai numa praia, vamos falar numa ilha bem conhecida no Brasil, Fernando Noronha. E levamos os influencers quando chegamos na praia e aí perguntamos o que vocês estão vendo. Puxa, que lindo essa praia do Atalaia, só podem ir tantas pessoas por dia. E de repente você olha a areia e você vê que a areia é verde, vermelha, amarela, cor-de-rosa. São os microplásticos. Então, nós vimos que nós estamos precisando ajudar esse oceano que tem sido a nossa estrada, que tem sido a nossa casa. Real Woman, Real Stories, né? Incrível. Imagino que vai ser esse evento no dia 29 de fevereiro, né? Assim, só um detalhe que estava intrigando a mim e a minha filha, o canudinho de plástico virou um vilão. E eu e minha filha, a gente não se conforma, porque, sinceramente, eu não acho que canudinho deve ser o maior problema. Tô aqui com alguém que vive isso na prática. Me ajuda. O canudinho é realmente um problema maior ou tem outro plástico que deveríamos ter mais cuidado do que o canudinho? O plástico do canudinho foi ótimo porque foi um abre-olhos para todo mundo. Diz, gente, existe um problema. É igual você olhar um iceberg que está lá em cima. Mas o grande vem descendo sacolinhos de plástico, sacos de lixo, as garrafas PET e, principalmente na indústria de pesca, as redes de pesca, todos os artefatos de pesca que são a grande poluição. Então, a gente chama essa pesca fantasma porque esses artefatos foram feitos para matar os peixes e continuam quando caem no fundo do mar. Mas o canudinho foi, assim, excelente porque despertou em todo mundo a curiosidade de dizer, oh, meu Deus. E, recentemente, eu vim de um congresso na Holanda, chama-se Plastic Health Coalition, que, além de todos esses animais que estão sendo mortos com plástico, nós estamos na cadeia alimentar de que estamos comendo o microplástico que os peixes comem. E desde 2018 eu me tornei totalmente, parei de comer peixe, frutos do mar, totalmente. Eu já era vegetariana, mas comia um peixe, né? A gente pesca ali no fundo do quintal, mas parei totalmente. Então, que realmente é uma consequência desse microplástico que os peixes estão comendo. Heloísa, nós estamos chegando ao final desse programa maravilhoso. Queria aproveitar e agradecer a empresária Isabela Guimarães por ter proporcionado a sua visita aqui e fazer uma última pergunta para você. Qual que é o segredo dessa fonte de invenção, renovação e superação que você tem tão transparente? O que move as pessoas, nossa família, cada um deles, dos meus filhos, tem a sua profissão, o seu negócio. O que move a gente é a motivação de fazer o que a gente gosta. É ter paixão de fazer o que a gente gosta. Eu vou dizer também que não tem idade é apenas um número. Eu já passei dos 70, não vou dizer. Mas não existe idade. O que move a gente é o amor
entre nós, em família, mas principalmente a paixão de fazer o que a gente gosta. E é isso que as pessoas devem ter pelo seu trabalho, pela sua profissão, sabe, essa paixão que a gente tem e que às vezes as pessoas dizem, é over. Não, não é paixão. Mas isso eu acho que é um ponto importante, né, Heloísa? Eu vejo muitas pessoas que acabam escolhendo uma carreira, um trabalho, uma profissão em relação àquilo que vai dar dinheiro. E às vezes tem até uma vontade de, vamos dizer, mudar radicalmente de vida para poder viver alguma coisa que é apaixonado, mas tem medo. Que dicas você poderia dar para essas pessoas que sonham em ter coragem em fazer isso, para que elas possam dar esse passo e se libertar dessa escravidão, vamos chamar assim, do dinheiro? É difícil, não é fácil. Você tem que ter, assim, a coragem, parar e dizer assim, é isso que eu quero com meu coração? É isso que vai me fazer feliz? Mais do que dar o dinheiro que eu estou precisando para pagar a prestação, também preciso. Mas é isso que vai me fazer feliz e eu vou me jogar. Maravilhoso. Muito bom. Uma experiência de vida, não é não? E olha tem muito só. mais vindo por aí, né? Conta um segredinho pra gente. O que tá vindo aí, um filme novo? Não posso contar. Não, tem vários filmes novos e um dos filmes que vem por aí chama-se Din Din, mas depois eu conto. Tá bom, então você tem que voltar aqui para contar pra gente. E você que quer ver pessoalmente essa figura maravilhosa que é a Heloísa, não perca no sábado, dia 29 de fevereiro deste ano, 2020, aqui em Miami, o evento Real Women, Real Stories Talk. Vale muito a pena, participe, você que é mulher, e você vai estar lá em ótima companhia também com a Paola e muitas outras mulheres empreendedoras e muito sábias aqui da nossa comunidade. Heloísa, muito obrigado. De nada, foi um prazer imenso. Paola, muito obrigado. Manuel, muito obrigado. Obrigado. E você que esteve com a gente hoje, não perca, na semana que vem, mais um episódio do Business Time. Até lá.